Vamos conversar com a doutora Mayla, que eu não vou me atrever a falar o sobrenome dela, depois ela pode falar para vocês. Né, Mayla? Desculpa. Imagina, Mayla May Friedrich Octaviano Simon Venâncio. Vocês viram, né, gente? É uma querida colega do Ministério Público aqui de São José dos Campos. Ela tem uma apresentação. Então, Mayla, bom trabalho para você aqui e boa sorte. Obrigada, boa tarde. Eu agradeço o convite para estar falando sobre a atuação do Ministério Público do Trabalho em um tema tão relevante, que é a questão da efetivação dos direitos da criança e do adolescente. Obrigada. Cumprimento, fiquei muito feliz de saber que tem aprendizes aqui, cumprimento os aprendizes, cumprimento também os demais participantes, as autoridades aqui presentes, que para não me delongar, eu vou cumprimentar em nome do desembargador Ricardo Tadeu, que tem uma história de vida fantástica, realmente muito inspiradora. E, atendendo a um costume do Ministério Público do Trabalho, vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelos castanhos, olhos verdes, estou vestindo uma camiseta preta, escrito #Chega de Trabalho Infantil, que é da nossa campanha do MPT, e usando um conjunto cinza. Atrás de mim está sendo projetado um slide que tem um DNA estilizado. E com isso eu quero demonstrar que a gente está falando aqui de um tema que é essencial para o Ministério Público do Trabalho, faz parte da sua essência, faz parte do seu DNA, digamos assim. E teve uma decisão que o MPT teve que tomar lá atrás, no tempo em que a Justiça do Trabalho só atuava nas relações de emprego, só naquelas situações de carteira assinada. E nessa época nós tivemos que tomar essa decisão, criamos uma coordenadoria nacional especializada nesse tema de combate ao trabalho infantil, de proteção da criança e do adolescente, e precisávamos decidir, será que a gente ia atuar? Nós somos uma instituição vocacionada, destinada a atuar perante a Justiça do Trabalho, mas será que a gente vai atuar só quando tiver relação de emprego? Não. Quando em se tratando de trabalho infantil, a gente decidiu que a gente ia abarcar toda e qualquer forma de trabalho. Isso foi importantíssimo para permitir que o MPT se ocupasse das questões realmente sérias, difíceis, desafiadoras na nossa sociedade. Como, por exemplo, o trabalho infantil na catação de lixo, a envolver famílias com as suas crianças, com seus adolescentes, e que qualquer tentativa de retirar essas crianças e adolescentes da situação passaria necessariamente por dar condições a essas famílias de se sustentarem. Então, por exemplo, o Ministério Público do Trabalho, numa iniciativa que começou lá no Paraná, depois se estendeu para outros lugares, começou a organizar essas famílias em cooperativas. Tempos depois veio uma Lei Nacional da Política de Resíduos Sólidos, prevendo exatamente essa diretriz. Outro tema muito desafiador, que constou desde a primeira reunião da Cor de Infância, que é essa coordenadoria nacional que eu falei para vocês, é o combate à exploração sexual de crianças e adolescentes, a demandar conscientização, divulgação de canais de denúncia e também reforma legislativa. Poucos sabem, mas o Ministério Público do Trabalho, apesar de não atuar na área criminal, interessante que é o único ramo do Ministério Público brasileiro que não tem atuação na área criminal. Apesar disso, a atuação do MPT foi fundamental para mudar o Código Penal brasileiro, nessa parte dos crimes sexuais contra crianças e adolescentes, porque não se tutelava muito bem. Na época, me refiro à reforma de 2009, antes disso, entendia-se que o bem jurídico tutelado era a moral e bons costumes. E acredito que, no processo criminal para livrar o réu, ficavam questionando o nível de moral e bons costumes da vítima. Atualmente, com a reforma, passou claramente a ser tutelado a liberdade e a dignidade sexual. Outro tema que foi bem interessante também, legislativo, que teve a participação, a influência muito importante do MPT, foi para que o trabalho infantil doméstico fosse incluído na lista TIP, ou seja, na lista das piores formas de trabalho infantil. Isso é muito importante, porque o trabalho doméstico é um trabalho oculto.
ele se passa fora da vista da fiscalização do trabalho, da sociedade, e acaba criando ali um cenário propício para toda sorte de exploração. E quando eu falo exploração, eu estou falando não apenas das condições impróprias de trabalho, sujeito a acidentes, excesso de jornada, mas também até a violência sexual, violência física. E, além disso, era necessário mudar um conceito que se tinha até então, de que se alguém pegasse uma criança, um adolescente, ou até uma criança mesmo, e trouxesse para trabalhar no trabalho doméstico, em troca, às vezes, só de abrigo, de moradia, de alimentação, estaria ajudando aquela criança em vulnerabilidade social. Um absurdo. Então, foi muito importante que, claramente, o trabalho infantil doméstico fosse inserido como uma das piores formas de trabalho infantil, para ser reconhecido mesmo dessa forma. Uma outra questão que foi muito importante, que está desde a primeira reunião da Cor de Infância, é o trabalho infantil no tráfico de drogas, que também é um trabalho infantil e que muitas vezes não é reconhecido como tal. Só vemos na perspectiva de ser um ato infracional, mas é também um trabalho infantil e esse adolescente, essa criança precisa de uma forma efetiva de resgate. Embora a Cor de Infância seja um pouquinho anterior à lei de aprendizagem, eu acho interessante que não demorou muito até que nas reuniões da Cor de Infância a aprendizagem fosse sinalizada como uma forma de combater o trabalho infantil no tráfico de drogas. E não por acaso a legislação vai aos poucos caminhando nesse sentido, e é a política que a gente adota até hoje. Bem interessante. Em 2001, deixa eu ver se eu consigo mudar aqui, começa a interiorização do MPT. Em 2005, a gente cria a Procuradoria do Trabalho no município de São José dos Campos, abrangendo toda essa região do Vale do Paraíba e Litoral Norte. São 39 municípios, a Aparecida está aqui também. No último censo, ultrapassamos 2,5 milhões de habitantes. E apenas faço um registro rápido aqui, que não é porque em 2005 foi criada a Procuradoria que o MPT não atuasse antes. Até por curiosidade, eu fiz uma pesquisa no nosso sistema eletrônico, eu achei 2 procedimentos de 1996 com TAC firmado aqui nessa região, com essa temática do combate ao trabalho infantil. E se tivermos que definir qual o nosso foco de atuação nessa área, com certeza eu vou dizer que é a aprendizagem, porque quando a gente trata de trabalho infantil, geralmente está dentro de um contexto em que é necessário que o adolescente tenha algum tipo de renda. E a aprendizagem permite isso, sem retirar o adolescente daquele cenário que a gente quer, que é voltado para a educação, para a formação profissional, para o desenvolvimento das suas competências. Então, realmente, nós focamos na aprendizagem, na nossa atuação aqui na região. E, ao longo desse trabalho, percebemos que, às vezes, tem alguns aprendizes que têm uma dificuldade enorme de ser escolhido pelas empresas para que possa ser inserido num programa de aprendizagem. Para isso, para que a gente facilite esse ingresso, por exemplo, aqueles que passaram pela Fundação Casa, tiveram um envolvimento com algum ato infracional, dificilmente uma empresa vai escolher. Então, tem um dispositivo no decreto de aprendizagem que chama cota social, que facilita a inserção desses aprendizes. O que é isso? Na verdade, foi uma solução legislativa para alguns problemas, digamos, que foram surgindo ao longo da lei de aprendizagem. Acho que eu acabei desligando, em vez de mudar. Aí, consegui. A lei de aprendizagem é de 2000. Na época, só podia ser aprendiz quem tinha menos de 18 anos. Isso foi um gargalo, uma dificuldade para algumas empresas. Tinha ambiente insalubre, não podia ter menor. Então, em 2005, é elevada a faixa etária. Tem também a questão dos portadores de deficiência que podem ser contratados de qualquer idade. Isso, na verdade, é uma tentativa de contornar, digamos, um déficit histórico que temos no Brasil quanto à questão da qualificação das pessoas com deficiência. Então, se alguma empresa quisesse contratar uma pessoa com deficiência que não tivesse a qualificação que ela queira, ela pode contratar como aprendiz, qualificar e depois contratá-la para a cota de aprendizes.
Mas a elevação da faixa etária não resolveu todos os problemas. Tem empresas que não têm espaço para ter aprendizes. Às vezes é difícil a gente imaginar isso, mas acontece. Por exemplo, empresas de terceirização, às vezes tem muitos empregados, porteiros, agentes de limpeza, vigilante, mas estão tudo espalhado em outros locais de trabalho. E aí ela não tem espaço para colocar aprendizes. Daí que surgiu a cota social, em que a aprendizagem é feita em outro local. Pode ser numa prefeitura, num órgão público, no sistema do SINASE, pode ser numa organização da sociedade civil. Então, aquele aprendiz ele não vai ter a parte prática dele dentro da empresa. Mas, em contrapartida, e o que é bem interessante dessa questão da cota alternativa, é que, para ser contratado desse jeito, a empresa tem que contratar aqueles mais vulneráveis, aqueles que eu falei que às vezes têm maior dificuldade de ser inserido. E a lei, o decreto, melhor dizendo, ele já lista quem sejam esses mais vulneráveis. Assim, resumidamente, seriam adolescentes da Fundação Casa, jovens do sistema prisional, adolescentes ou jovens do Bolsa Família, ou em acolhimento institucional, ou egresso do trabalho infantil com deficiência, ou estudantes da rede pública de ensino. Também ex-estudantes da rede pública que estejam desempregados. Para estimular a contratação pela cota social, nós abrimos na Procuradoria do Trabalho, aqui na nossa região, um procedimento promocional. E fomos atrás de entidades parceiras, conversar, por exemplo, com a fiscalização do trabalho, as entidades formadoras, também autoridades que estão ligadas, no caso da Fundação Casa, juiz de direito, promotor de justiça, para entender um pouco mais essa situação e para poder trazer um caminho que pudesse ser seguido. E conversamos também com o município de São José dos Campos, que se dispôs, por exemplo, a receber aprendizes em situação de maior vulnerabilidade. A partir daí, fomos procurar empresas que poderiam contratar pela cota social. E essa foi a parte mais difícil, assim, até um pouco frustrante nesse primeiro momento. Não sei se porque era uma novidade na época, mas tivemos muita dificuldade. A maioria das empresas até contrataram, mas no setor administrativo, outras preferiram que o MPT judicializasse a questão. Mas, enfim, apareceu uma. Eu lembro até da audiência que fizemos, o dono da empresa estava lá e ficou muito entusiasmado com a ideia, por exemplo, de poder fazer algo para combater o trabalho infantil no tráfico de drogas. E ele destinou as 30 vagas de aprendizes que a empresa tinha para a cota social. Então, nesse momento, a gente tinha uma empresa querendo contratar pela cota social, tínhamos o município de São José dos Campos querendo receber. E o que precisava ser feito? Pela legislação, a empresa tinha que assinar um termo de compromisso com a fiscalização do trabalho, em seguida, assinar um termo de parceria com o município e com a entidade formadora. Só que eu senti insegurança tanto da empresa quanto do município. A empresa estava insegura porque a lei assumiu um compromisso perante a fiscalização do trabalho de colocar os aprendizes na prefeitura. E se mudasse a gestão? E se a prefeitura falasse, não, hoje não? E a prefeitura, por outro lado, estava insegura também. Então, ela falava, eu vou assinar um termo de parceria com uma determinada empresa privada. E se o Tribunal de Contas entende isso fora do contexto? Né? Como é que eu faço? E aí tivemos a ideia de firmar um termo de compromisso interinstitucional. Conversei, na época, com o nosso representante da Cor de Infância local, o doutor Rosivaldo, que nos deu todo o apoio, o procurador-chefe também, o doutor Dimas, deu total apoio, e nós fizemos isso, nós firmamos um termo de cooperação interinstitucional com o município de São José dos Campos, e foi muito importante, não só para organizar toda essa questão, mas teve pontos específicos que eu gostaria de dizer que foi crucial. Por exemplo, definir a quantidade mínima de vagas que o município estava disponibilizando, permitindo um melhor planejamento da questão. Agora, o que eu achei mais importante é poder fazer um recorte, delimitar qual seria o público-alvo. Porque não dá para comparar, por exemplo, a dificuldade que um adolescente que acabou de sair da Fundação Casa tem para ser escolhido por uma empresa para aprendizagem é diferente de um adolescente que está estudando na rede de ensino público.
Então, a gente pôde fazer um recorte, segundo a realidade local, delinear quais seriam as prioridades, adolescentes do abrigo, em acolhimento institucional, resgatados do trabalho infantil. Então, foi possível, nesse termo de cooperação, fazer esse recorte. E, além disso, outra vantagem que eu vi muito importante é que o município passou a ter o cadastro desses adolescentes em situação de maior vulnerabilidade. O que é importante, e o município é quem detém os dados. Pelo menos aqui em São Paulo, o adolescente sai da Fundação Casa, já é acompanhado pelo município. Então, sabe quem são os adolescentes do abrigo municipal. Muitos municípios têm programa de erradicação do trabalho infantil, então sabe quem são os resgatados do trabalho infantil. Tem o CRAS, o CREAS. Então, o município tem todos esses dados. E quando ele junta isso, serve não apenas para ter um cadastro de potencial aprendizes para o programa da cota social, como também para empresas que queiram contratar um aprendiz em maior vulnerabilidade diretamente também, pela cota normal de aprendizagem. Que nem recentemente eu firmei um TAC com uma empresa que ela não vai contratar pela cota social, mas ela se comprometeu a contratar aprendizes em situação de maior vulnerabilidade, que foi firmado lá no TAC. Então, ela pode buscar esses municípios que firmaram esse termo de compromisso institucional para saber receber indicação de possíveis aprendizes. Então, firmamos o termo, foi super interessante, deu certo. Na sequência, fomos procurados pela promotora de justiça de Jacareí, que até falou ontem aqui, a doutora Jaqueline, e firmamos lá em Jacareí também o termo de compromisso interinstitucional. Lá foi mais fácil arranjar empresas que estivessem dispostas a contratar pela cota social, talvez por já ter o termo de compromisso interinstitucional, talvez por já ter uma experiência bem-sucedida anterior em São José dos Campos, e estamos procurando estender esses termos para outros municípios. Inclusive, já conversamos com o prefeito aqui de Aparecida. Provavelmente, em breve, estaremos assinando. Teve uma receptividade muito boa do prefeito daqui, além de outros municípios também. E outra, já encaminhando para encerrar, que eu não quero me delongar, eu só gostaria de assinalar uma dificuldade prática que a gente vê na nossa região. Nós estamos situados entre duas grandes metrópoles, né, Rio e São Paulo. Então, as grandes empresas de médio e grande porte, que são aquelas que devem contratar aprendizes, porque pequenas empresas, microempresas não precisam, não estão obrigadas a contratar aprendizes, só as maiores. E elas se concentram tudo no eixo Dutra. Aí o que acontece com os municípios que não estão no eixo Dutra? Muitas vezes nunca tiveram uma turma de aprendizagem. Então, esse é o nosso desafio. E percebemos que a cota social também pode ajudar nisso. Porque como o aprendiz não vai estar exercendo a parte prática dentro da empresa, ele pode ser contratado em um outro município, que nem recentemente firmamos um TAC, uma empresa que está nesse eixo Dutra vai contratar aprendizes e colocar para ter a parte prática aqui do lado, em Potim, né, que inclusive também é um município que está para assinar um termo de cooperação interinstitucional. Então, isso é possível na cota social. E outra possibilidade também, que a gente tem buscado para levar a aprendizagem para o interior, é buscar diretamente o município, porque muitas vezes o município contrata pelo regime jurídico seletista. Então, ele é um estabelecimento que deve cota, que precisa contratar. E até acredito que aqui a Aparecida contrata vários, Potim também. O município pode lançar um edital fazendo um recorte também de quais sejam os aprendizes, o público-alvo, né, quais sejam os aprendizes que vão ser contratados prioritariamente. E mesmo os municípios que têm o regime jurídico único, também podem editar uma lei municipal criando aprendizagem. O que é muito interessante, acaba gerando um efeito cascata no município, porque aí a iniciativa privada passa a ter condições de contratar, porque muitas vezes não é raro que nesses municípios o quantitativo de cotas devidas seja inferior ao número mínimo para abrir uma turma. Por exemplo, no SENAC tem que ter 15 aprendizes no mínimo para abrir turma. Se o Poder Público Municipal contrata também, consegue juntar, e aí a iniciativa privada coloca aprendizes nessas turmas do município também. Então, é isso, eu não vou me delongar mais para... eu apaguei de novo, ó. Acho que é para cá.
Só para encerrar mesmo, eu queria deixar uma frase que está no preâmbulo da Declaração dos Direitos da Criança da ONU e que nos faz refletir sobre esse nosso dever com a próxima geração. A humanidade deve à criança o melhor de seus esforços. Obrigada pela atenção. Parabéns, Marla. Foi excelente a sua fala aqui. O Ricardo também está emocionado aqui de ouvir a nossa colega.